Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje, estamos falando sobre analfabetismo entre adultos. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o menor índice. Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem mais informações sobre esse tema, né, Vanessa? Isso mesmo, Rodrigo. A gente estava falando no bloco anterior da questão da dificuldade do aprendizado para as pessoas com o passar dos anos, né? E a gente quer saber do senhor Almerindo, como é que foi quando o senhor retornou, então, lá, quando o senhor tinha 64 anos, voltou a frequentar a sala de aula. Quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou? As dificuldades foram todas, né? Porque passava-se muitos anos, o pouco que eu aprendi lá atrás já também estava quase no esquecimento já, né? Então, o começo foi meio difícil, o primeiro ano foi difícil, mas depois a gente vai equilibrando o estudo e vai indo, né? E as primeiras coisas que o senhor aprendeu, assim, o senhor se lembra? As primeiras coisas que o senhor aprendeu a escrever? Ou, enfim, o que o senhor poderia comentar para a gente em relação as primeiras coisas que eu comecei a aprender, assim, foi a matemática, né? Português também, já arranhava um pouquinho, daí Conseguiu deslanchar? Fazia, mas com muito erro, né? Agora já está melhorando. E os colegas se ajudam muito? Sim, os professores também ajudam, né? Os colegas. E a gente vai levando o barco, né? E no seu dia a dia, seu Almerindo, o que mudou para o senhor depois que o senhor passou a frequentar a escola novamente? Não, mudou bastante, né? Clareia um pouco as ideias da gente. O senhor já estava aposentado quando o senhor voltou a estudar? Ainda não? Já estava. Já estava aposentado. Eu me aposentei em 98, né? Eu já estava aposentado. Só que aí eu tive, que nem eu estava falando para ele, eu tive um problema de saúde com a minha esposa. Daí o médico me pediu que não era para deixar ela muito tempo em casa, assim, né? Só com o setor de casa. Daí eu comecei a fazer, que nem eu falei para ele, né? Comecei a fazer umas reciclagens, assim, por fora, assim, juntando para vender lá, para tirar ela junto. E aí veio essa ideia aí de estudar. Eu peguei e fomos, eu e ela estudar de noite. Que bacana. Exemplo de casal também, né? Isso que Um ajuda o outro. Isso. E, Renato, como é que funciona, então, o trabalho da educação para jovens e adultos aqui em São Leopoldo? De que forma ela ajuda, então, a reduzir a taxa de analfabetos adultos no momento? Como eu já falei, a metodologia, nós procuramos estudar. A EJA, no município, ela tem uma vantagem de toda sexta-feira o professor poder sentar todos os professores juntos. Então, sentam os professores das etapas iniciais, que é o caso do senhor Almerindo, e os professores das etapas finais, e aí eles juntos fazem um planejamento que é colocado para cada aluno, né? O tipo de situação que cada aluno se encontra, em que etapa, em que nível cada aluno se encontra, isso é estudado, trabalhado e colocado na próxima semana. E toda sexta-feira a gente consegue sentar com os professores e o coordenador, o supervisor da escola, para resolver os problemas de cada aluno. É legal esse acompanhamento individual, né? Porque cada um tem uma realidade, cada um, de repente, está numa fase diferente também da vida. Professora Regina, além disso, né, desse acompanhamento tão efetivo da EJA, que outras iniciativas também podem ser eficazes, então, nesse combate do analfabetismo adulto? Inicialmente, eu gostaria de poder parabenizar os professores e os alunos que conseguem com que essa taxa seja alcançada, em termos de Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque eu digo sempre mesmo, a tendência da mídia, quando nós temos taxas muito baixas, é dizer que é culpa dos professores. Agora, como nós temos taxas baixas de analfabetismo, acho que é culpa dos professores também. Né? Ou seja, pela dedicação dos professores e, consequentemente, pela questão dos alunos. Eu vejo que também o que nós temos contribuído para essa alfabetização de jovens, em especial nos anos iniciais, é a própria questão de que a oferta desta modalidade, em termos de anos iniciais, ela não exige um reconhecimento legal. Ou seja, qualquer um de nós, qualquer instituição que esteja disponível a fazer esse trabalho poderá fazê-lo. Para que vocês possam entender, quer dizer, não precisa de autorização de conselho nenhum, e nem precisa emitir nenhum boletim, nenhum histórico para os anos iniciais. Os anos iniciais, eles são de livre oferta. Então, como é que, respondendo o que vocês nos colocam, é poder conscientizar a população que todos nós temos ou podemos participar nessa caminhada, ou seja, alfabetizar aquelas pessoas que ainda não estão alfabetizadas. Mas não apenas tendo o domínio da técnica do ler e do escrever, mas saber fazer o uso social desse domínio que eu tenho. Eu acho que daí sim estaremos cumprindo com o nosso papel.
E, Renata, a gente pode esperar uma redução ainda maior desse número de analfabetismo, talvez uma erradicação no futuro próximo ou não? Com certeza, com certeza. Os números, inclusive, de matriculados na EJA está diminuindo, né? Isso já é um indício de que estamos conseguindo fazer um trabalho importante. Mas é importante, como a professora colocou, ainda existem algumas pessoas que têm resistência de voltar à escola. Pessoas com idade, né? Pessoas já mais velhas, com suas profissões, aposentados, que têm resistência de voltar. E eles devem voltar. Esse convencimento a gente tenta fazer com as escolas, nas comunidades que as escolas estão. As escolas procuram buscar os alunos, né? Procuram convencer os pais, os alunos que não possuem esses níveis, né? Não possuem alfabetização. E esse convencimento é importante. Mas eles têm que querer ir, eles têm que querer ficar. Assim, e ter coragem, assim como o seu Merindo quis. Eu gostaria de, como educadora, também ressaltar que a nossa expectativa não é que tenhamos o aumento na educação de jovens e adultos, em termos de matrícula. A proposta é que tenhamos menos educação de jovens e adultos e tenhamos mais alunos alfabetizados já no decorrer da escola regular. Então, acho que isso é fundamental. Que seja no fluxo natural mesmo das coisas, isso, né? Exatamente. No tempo normal. Antes da gente encerrar, então, quero saber do seu Merindo, que dica que o senhor dá, então, para quem tem uma história semelhante à sua e que fique esse estímulo, então, para que volte a estudar? Olha, o meu apoio total que eu dou para quem tem necessidade, né, de estudar. Que vale a pena. Vá na EJA lá, se matricule e vá em frente, porque é bom. Muda nas pequenas coisas necessário. do dia a dia também, né, seu Merindo? Todas mudam. Muda tudo. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado. A seguir tem as dicas de cinema e as atrações para os próximos dias na Agenda Cultural. E ainda confira os detalhes da previsão do tempo para o primeiro dia do inverno aqui no estado. A gente já volta.